Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é Ernest Hemingway, O Velho e o Mar. E agora chegamos no último bloco, como eu falei antes, né? Esse livro, O Velho e o Mar, foi já adaptado para o cinema. Tem ali o Spencer Tracy fazendo o personagem do velho, um livro dirigido pelo dirigido pelo John Sturges, grande diretor também norte-americano, e que é baseado no livro, e muito bem, aliás, baseado, porque dizem, eu nunca é fiel, eu não consegui, né, ver o filme, mas dizem que é bem fiel ao livro do Hemingway. Algumas coisas, algumas passagens, assim, ipsis literis, o que diz no livro eu é o filme. Já assisti ao filme e realmente praticamente pegaram o livro e fizeram o script o roteiro do filme em cima do livro totalmente. O que é difícil acontecer, mas acho que por ser um livro curto, né, ele tem 120 e poucas páginas, eu acho que não teve tanto esse empecilho. E é bem bacana, assim, é interessante assistir ao filme depois de ler o livro, enfim. Acho que é um filme que é bom, também recomendo. Eu imaginava o pescador um pouco mais magro do que o Spencer Tracy, porque o Spencer Tracy ele, tinha um pouco mais ele é mais ossos grandes, fortinho, assim, né? Até porque, como a gente sabe, né, ele vivia na miséria, né? Então não devia ser muito... enfim, ele nem tinha muito o que comer. Eu acho que sim, que realmente também, pela descrição do livro, dá pra imaginar alguém mais franzino. Só que por ele ser um pescador, dá pra imaginar que seja uma pessoa forte, por mais que ele não tenha o que comer e que ele seja magro. Porque é preciso força, enfim, ele carrega a vela, o mastro do barco, ele puxa o barco pro mar e depois tira o barco. Então, pra tudo isso precisa de força. Então, se fosse uma pessoa muito franzina, acho que também não E o Spencer Tracy é um bom ator também, né? Então, convence certamente como o pescador, o velho da história. Com certeza. E, bom, o Hemingway que tem ali também um offspring, assim, de pessoas que trabalham no cinema, né? A Mary Hemingway, por exemplo, que é a neta do Hemingway, fez Manhattan, do Woody Allen e tal, tem um currículo, né? E também ela já tem uma filha que também é atriz, eu não lembro agora o nome da moça, mas que também já virou atriz. Então, várias... Tu falou antes, né, dos netos, né, que são também biólogos e pescadores. Também temos essa parte mais artística. O Ernest Hemingway aparece, né, no filme do Woody Allen também, né? Sim, claro, no Paris. Meia-Noite em Paris. Meia-Noite em Paris, é verdade. Que foi na época que o Hemingway ele foi viver em Paris, né? E ele Paris encontrou, é uma festa, né? Encontrou Scott Fitzgerald e tal, toda aquela geração, Gertrude Stein também. Então, mostra bem aquele período, né? Da vida do Hemingway nesse Meia-Noite em Paris do Woody Allen. E ali retrata ele bem isso, um cara meio beberrão e tal, tá festeiro, boêmio, né? Machão. Mostra essa faceta, assim, do Hemingway, né? Então... E o Hemingway aparece no Velho Mar também, no filme. O filme foi em 58 as gravações, então foram 3 anos antes dele morrer. Sim. E ele aparece ali numa pontinha, assim, ele junto num café ali que estão bebendo, ele aparece ali lá, como figurante. Mas vamos para as considerações finais, então, aqui sobre O Velho e o Mar, então, o livro do Ernest Hemingway, que foi nosso Clube do Livro de hoje, começando com Joyce Huyrish. Bom, eu achei um ótimo livro. Quando comecei a ler, não pensei que eu acharia um ótimo livro, mas depois de me envolver com toda essa história, acho que não tem como não achar esse livro muito bom. Acho que o leitor que conseguir realmente fazer essa imersão, né, embarcar junto com esse personagem, né, nesse processo de autoconhecimento, vai gostar e vai se identificar com muitas partes do livro. Achei interessante também essa questão de trazer opostos, né, o velho e a criança, então, e também aquela questão do matar ou morrer, sabe, o sonho que ele tinha e o fracasso também, e ao longo do livro inteiro ele brinca com esses opostos, assim. Então, achei um livro bem interessante e tenho vontade de ler os outros livros, né, do Hemingway, porque esse foi o primeiro livro que eu li dele. E recomendo também. Bacana, então já recomendo O Sol Também Se Levanta, que foi outra leitura do nosso clube. Disseram já que é muito bom também. Né? Porque Isso Nos Dobram também, dizem que é muito bom. Esse eu não cheguei a ler ainda, mas também tenho curiosidade. Isadora Meyer. Bom, eu acho que, como eu concordo com a Joyce, assim, dessa questão de se tu se envolve com o livro, ele acaba sendo... que nem a Camila também falou, de tu conseguir enxergar além do que tá escrito, né? Porque, enfim, se tu lê o livro de forma superficial, assim, lendo, é um velho que tá no mar, e daí fica lá com o peixe, brigando com os tubarões, não é uma leitura tão interessante.
mas se tu consegue ver o que aquilo significa, de também saber reconhecer, tem até uma parte que eu tinha separado aqui do livro, que é quando ele percebe que o peixe foi totalmente devorado pelos tubarões, que é quando ele já tá de volta na aldeia, ele recém chegou. Sim, porque lembrando que ele até não queria mais olhar pro peixe, né? Exatamente, que o peixe estava lá pra não ver o estado, né, daquele peixe. Sim, daí, enfim, quando ele chega na aldeia, ele puxa o barco até a praia ali, e ele fala, então, ele não, né, ó, a narração do livro, ó. Ele desamarrou o mastro e enrolou a vela, atando-a nele, colocou o mastro às costas e começou a subir a rampa que ia até a aldeia. Foi então que ele percebeu como era profundo o seu cansaço. Parou no meio do caminho durante uns instantes e viu no reflexo das luzes da rua a grande cauda do peixe, erguendo-se bem mais alto do que a popa da canoa. Viu a linha branca da espinha dorsal, despojada da carne, e a escura massa da cabeça com a espada a projetar-se na escuridão, e o grande vazio provocado pela falta da rica carne do peixe. Que é então quando ele percebe que tudo aquilo que ele passou, toda essa luta para tentar conservar alguma carne do peixe, ele percebe nesse momento, depois que ele já não tá mais no mar, que, enfim, aquilo nada existe, né? E ele percebe também todo esse cansaço que o Rodrigo até tinha começado, o Santiago não é uma pessoa de reclamar, ele não reclama que ele tá cansado, que ele tá com fome, mas foi nesse momento, assim, que eu acho que ele realizou que realmente ele passou por muitas coisas, ele tá cansado, ele tá velho e que, enfim, não sobrou nada de toda essa luta que ele passou no mar. Recomenda, então, a leitura? Recomendo a leitura, acho que é bem interessante, assim, e de já pegar o livro pensando que não é só a história superficial, só o velho que tá pescando, um velho pescador que não tem sorte mais, e eu recomendo a leitura. Camila Kiel? Também recomendo, né, eu acho que eu fiquei bem comovida com a história, assim. Eu sou uma pessoa que fica bem sensibilizada, assim, com a leitura. Eu consigo me comover, assim, eu consigo chorar. Se eu fico triste com aquilo que eu li, eu tenho essa facilidade. Eu fiquei bem comovida mesmo com a história. A gente pega ele e a gente observa que é um ritmo mais lento, né? Quando vai apresentando o Santiago e tal. Aí ele vai pro mar e aí esse ritmo se estabiliza. Tu fica estabilizado como se tu estivesse no meio do mar mesmo, né? Não tem onda ali tá... E aí depois isso muda um pouco até ali a luta com o peixe. Aí começa a narrativa de uma outra forma na questão da velocidade. Os tubarões quando chegam já fica até mais frenético, fica mais frenético o perto ritmo. do que era antes. Mas é uma história de resistência, é uma história de superação de limites, de como a gente enfrenta certos momentos de solidão, como eu já falei aqui, como é que a gente pode fazer para superar esses momentos, né? Então, eu recomendo realmente essa leitura. Eu acho que quando a gente algum dia se sente sozinho em alto mar, achar que não pode contar com ninguém e que tem que contar só com as forças que a gente tem, acho que seria legal a gente poder, nesse momento, se remeter à leitura que a gente fez hoje e pensar que é isso mesmo, a gente passa por várias atribulações no meio do mar, mas a gente tem que dar um jeito de passar aí essa maré e, independente do que aconteceu, eu acho que sair da melhor forma possível das experiências, né? Recomendo mesmo. E acho que a gente nunca sabe até onde pode ir até se deparar com aquela situação, né, de limite. Isso que foi muito interessante. E eu achei que a parte que a Camila estava falando antes do cobre, né? Sim. Agora o velho mal podia respirar e sentia na boca um gosto estranho. Era um gosto de cobre, ao mesmo tempo doce, e durante um instante assustou-se, mas não durou muito. Cuspiu no oceano e disse: "Comam isso, galanos, e saibam que mataram um homem." Galanos são os tubarões, no caso. E é interessante porque é naquele momento que os tubarões eles comeram todo já o peixe, né? Ele fala, saibam que mataram um homem. Então pode ser tanto que mataram um homem porque o peixe ele via como um irmão, né? Era aquela pessoa que ele estava acompanhando ele durante todo aquele período. E ele foi, né? Acabou toda a carne dele, foi morto. Mas se mataram um homem pode ser ele, né? Eu entendi como se fosse o próprio Santiago, né? Mas me realmente mataram, dá pra né? entender.
me mataram porque, afinal de contas, eu tinha toda aquela esperança de poder levar esse peixe me daria, além, claro, né, de dinheiro, né, mas a pessoa poderia ter o que comer, né, toda aquela história, poderia ajudar também a própria comunidade, porque ele fala isso também no livro, né, que aquele peixe não era apenas para ele, mas para toda a comunidade seria importante. Então, quando ele diz matar um homem, talvez seja ele, talvez seja o peixe, talvez seja toda a comunidade também, né. E além de mostrar que ele conseguiu, né, superar aquilo, porque o menino queria ajudá-lo e no fim ele resolveu ir sozinho pro mar. E ele era orgulhoso, ele mesmo se diz orgulhoso no livro. Então também o peixe, além de tudo isso, era uma prova de que, olha, ele ainda não tá tão velho assim, ele conseguiu, né? Isso, e eu gostei muito do livro também, a leitura, ela realmente ela é mais lenta por causa da ambientação da história também, né, por tudo que a gente já falou aqui, né, porque é um livro sobre um pescador, afinal de contas, e a pesca é aquele movimento mais, sabe, contemplativo, assim, tu tá ali no barco, esperando o peixe morder a isca, e se não morde, o dia acaba ficando, né, meio chato, né? Não acontece nada, né? E nesse caso mesmo, quando morde, ainda tem que esperar muito tempo depois disso. Né? Então o livro tem realmente esse período, né, de espera, de acontecer alguma coisa, mas quando acontece, é uma história realmente interessante, é bem interessante tu ler as entrelinhas também realmente desse livro, não é apenas como a Isadora, como a Camila falaram também, não é apenas um pescador ali tentando pegar um peixe grande, é muito mais do que isso. Então é legal tu poder se embrenhar nessa história. E o Hemingway, ele conta muito bem isso, sabe? Ele consegue passar tudo que aquele personagem tá tentando fazer, tudo que ele tá passando pro leitor, então eu acho isso importante. E como eu já tinha lido um outro livro dele, que é o Sol Também Se Levanta, que é totalmente diferente também, é um livro que tem festas touradas e tem personagens mais flamboyantes, assim, né? Isso, é uma coisa bem, digamos, bem mais burguesa, assim, né, Rodrigo? Aquela leitura que a gente fez, né? E aqui é totalmente pé no chão, uma simplicidade. Destruída de todo aquele glamour que poderia ter. Mesmo. Né? E dá pra ver exatamente as diferenças também, né? Naquele momento ele tá vivendo em Paris, passando pela Espanha, aqui ele tá em Cuba. São dois momentos muito diversos da vida dele, sabe? Muito diferentes. E que reflete nessa escrita dele. Então, tipo, um livro realmente muito bom. É bacana porque também é rápido de ler, porque apesar de ser lenta a trama, é um livro pequeno, curto, então em 2, 3 sentadas tu consegue ler o livro inteiro. Se tiver mais disposição, em uma só tu já lê todo o livro, né? Então, é um livro muito gostoso de ler e tem um personagem que é muito interessante, que é o Santiago, que é a figura que te leva por toda a história. Então, ainda que o peixe também seja um personagem importante, né? A gente falou antes do Manolinho e do Santiago, que seriam os personagens principais, mas tem esse espadachim também, que é um personagem, né? Com certeza. E também é interessante. E os tubarões também que aparecem por ali. Então, eu acho que é um livro que tem muito pano pra manga. A gente conseguiu fazer um programa de 1 hora aqui, falando de um livro que tem 100 páginas, 120 páginas. Então, só já prova, né, o quanto o livro é interessante. Eu recomendo muito a leitura do Ernest Hemingway, Esse Velho Mar. Já tinha lido uma vez, mas tinha esquecido muita coisa. E quando eu reli o livro agora, eu peguei algumas coisas que eu não tinha pego da primeira vez. Então... Maravilha, hein? Vale a pena. Sempre bom reler, né? Isso, reler de novo, tri-reler, como já disse já o nosso professor Fischer, né? Reler e reler. Então tá certo, Joyce Horace, obrigado pela participação, Isadora Meyer, Camila Keu. Valeu. Até mais. E até a próxima semana, então, com mais um Clube do Livro na Unicinos FM, também na TV Unicinos. Se tu perdeu o programa, tanto na TV quanto na rádio, pode ainda pegar o programa ali no nosso YouTube, youtube.com/TV Rádio Unicinos. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Thank you.